Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Que bom ter você aqui comigo neste projeto. Você que já chegou, deixa o seu gostei. Isso é muito importante para a plataforma, para a gente poder aumentar as visualizações aqui. E claro, você que não é inscrita, já se inscreva no canal para eu poder orar pela sua vida. Compartilhe com suas amigas e me acompanhe também nas redes sociais. E se você não tem sido notificado pelos nossos conteúdos e quando eu estou em live, é porque você ainda não habilitou o sino de notificação. Então habilita aí para você ser sempre informado e não perder nada do que acontece por aqui. E vamos então à nossa dopamina de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E tem um ponto importante. Nós vamos continuar entendendo e trazendo lições em cima daquele texto que nós lemos ontem, né? E que nós falamos desde nossa dopamina da semana passada, onde nós falamos sobre Davi na caverna de Adulão. Nós estamos com essa referência em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, mas eu não vou ler essa referência nós lemos ontem, mas hoje eu quero ler com você o Salmo 142, que foi um salmo, uma oração que Davi escreve lá na caverna quando ele estava passando por essa dificuldade. Mas antes da gente ler o que o Salmo 142 nos traz de lição, eu quero compartilhar com você a frase do dia. E olha só o que a frase diz para mim e para você, então já fica atenta a essa reflexão que começa já nessa frase, hein? Você precisa aproveitar as oportunidades para se mostrar influente. Olha só, você precisa aproveitar as oportunidades para se mostrar influente. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Como ser influente para demonstrar de fato o seu posicionamento diante das oportunidades que Deus já tem concedido na sua vida. Então vamos entender primeiro o porquê nós estamos falando isso? Eu quero ler com você então o Salmo 142. É um salmo curto e na verdade aqui já vem até um spoiler do que nós vamos estudar futuramente nas nossas orações da noite. Mas é interessante porque nós vamos entender o quanto esse salmo conecta exatamente com o que nós estamos aprendendo ao longo desses últimos dias, falando sobre esse acontecimento na vida de Davi, né? Então lá no verso 1 em diante diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro e ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tu que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são muito fortes, mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome, e então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Então aqui nós vemos um salmo de oração e Davi ele coloca diante do Senhor aquilo que ele estava sentindo, a angústia, a tristeza, a aflição. E olha que interessante o que ele fala no verso 4. Eu olho para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Tá falando assim, olha Deus, olha para a minha direita, olha para a minha vida, olha para onde eu estou agora, nessa caverna. E olha, eu estou sozinho aqui. Não tem ninguém comigo. Até esse episódio, entende-se que Davi estava sozinho. Ele literalmente estava sozinho naquela caverna. Porém, para a surpresa de Davi, Deus ele estava reservando para ele um exército que acompanharia ele em toda a sua jornada que Saul estava perseguindo. Mas antes de chegar o exército, você percebe que Davi ele clama ao Senhor. Ele fala, Deus, ninguém se preocupa comigo, eu estou sozinho, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo aflito. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você não vê ninguém do teu lado. Você não consegue se sentir apoiada por ninguém, parece que ninguém vem ao seu encontro. E é nesse momento
que Deus mostra para Davi que ele estava separando um exército precioso para ele. Só que quando esse exército chegou, foi o que nós aprendemos ontem. Não era um exército, né? Eram 400 homens totalmente desanimados e, vamos trazer um português claro aqui, eram zero à esquerda para a sociedade. Mas Davi, ele enxergou ali a oportunidade de se tornar influente na vida daqueles homens. Davi, ele estava se sentindo sozinho até nós lemos aqui esse Salmo 142. Mas quando nós vemos a situação mudar, quando aqueles homens chegam na caverna, Davi logo se torna o quê? O líder daquele povo. E 400 homens que chegaram lá. Isso para mim mostra algo precioso. E por que nós estamos reforçando em cima de uma mesma história tantas lições? Porque de fato o que mais a gente precisa aprender, conquistadora, é enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá, mas que são oportunidades que vêm de forma muito sutil. Não são oportunidades que vêm anunciadas com megafone ou que vem um anjo do Senhor e fala: olha, essa é a oportunidade de Deus para você. Não, são oportunidades sutis. Davi falava que estava sozinho e quando chegam os homens com ele, ele percebe que agora ele tinha oportunidade de não ficar mais sozinho. Você consegue entender isso? Quantas vezes você ora ao Senhor e fala: ai Deus, eu tô precisando de uma ajuda, eu tô precisando de uma solução. Aí Deus vai lá e manda alguém para falar com você, te oferecer uma ajuda em alguma situação. Só que você fala: não, obrigada, não precisa. Mas você estava agora há pouco se dizendo que estava sozinha, que não tinha ajuda. Aí alguém vai lá, oferece algo para você, para te ajudar, para fazer algo por você, e você diz não. Porque você não enxerga a oportunidade de ser influente, de poder atrair as pessoas para perto de você. A influência, gente, é justamente quando você enxerga o que você pode fazer ou até mesmo transformar na vida de alguém através da sua vida. Foi isso que Davi fez. Davi, ele estava sozinho. Sim, a gente viu aqui no verso 4 do Salmo 142. Porém, quando aqueles homens chegaram, a história mudou. Davi já não estava mais sozinho. Só que ele poderia reclamar e falar: Deus, mas eu estava esperando aqui pelo menos homens armados, fortes, preparados para uma batalha, para eu poder talvez enfrentar Saul. Mas chegaram uns homens totalmente largados, totalmente despreparados. Mas eram aqueles homens que Davi enxergou o seu exército. É muito importante a gente perceber isso. Às vezes a solução que você tanto ora a Deus e pede a Deus está realmente nas pequenas coisas e acontecem que você não percebe. E você está perdendo a oportunidade de usar essa influência que Deus está te dando para viver uma mudança na sua história. Então olha só, cuidado quando você só fala, ou só ora, ou só pensa: eu tô sozinha, ninguém me olha, ninguém me ajuda. Cuidado, porque Deus, ele está levantando muitas vezes pessoas de forma sutil para te ajudar. Olha só, a dopamina é um exemplo. Você fala: eu preciso de orientação, eu não sei o que fazer, eu não consigo ler a Bíblia, ninguém me ajuda. Você está aqui numa dopamina onde Deus me levantou para te ensinar, para te orientar. Talvez não seja do jeito que você esperava, que alguém sentasse na sua frente e te ensinasse, mas poxa, você está aqui, você está aprendendo. Você tem usado isso? Você tem aproveitado essa oportunidade? Você tem sido influência para outras pessoas, inclusive compartilhando aquilo que você está aprendendo aqui com outras pessoas? Davi, ele não só viu um exército, mas ele viu a oportunidade de ser influente na vida daquelas pessoas. Quando você aproveita oportunidades, você se torna influente, porque você sabe como se posicionar. E as pessoas querem aprender com você. Então preste atenção. Há 3 pontos específicos que eu vou te falar rapidamente. O primeiro, uma pessoa, ela vê a oportunidade sempre que tem um propósito de Deus, quando ela está alinhada ao Senhor. Uma pessoa, ela sempre vê uma oportunidade, sempre que tem um propósito de Deus, quando está alinhada com o Senhor. Esteja alinhada com Deus e você vai enxergar as oportunidades na sua vida. Davi só viu a oportunidade porque ele era íntimo de Deus.
Segundo ponto, você precisa conectar a sua experiência e usar a sua experiência para transmitir às pessoas. E com isso, as pessoas vão se aproximar a você. Davi, ele conseguiu atrair 400 homens, sem saber, sem perceber, naquela caverna, porque aqueles homens se identificavam com Davi. Aqueles homens se viam representados em Davi. E aqueles homens, eles estavam endividados, então imagina quantos eles eram quantas pessoas ali, eram perseguidas, talvez para que pagassem suas dívidas. Então eles se sentiam representados por Davi. Talvez eles também estivessem fugindo, não sabemos ao certo. Mas nós podemos perceber que aqueles homens viram Davi numa situação nada favorável e eles se enxergavam também numa situação nada favorável. A sua experiência pode conectar a outras pessoas que vão apoiar você e ajudar você nos seus momentos de dificuldade. Então não tenha medo de falar das suas dificuldades, não tenha medo de expressar suas limitações, porque isso vai te conectar com as outras pessoas. E por fim, quando você tiver uma ideia conquistadora, abrace essa ideia, mesmo que pareça a pior loucura ou a maior loucura da sua vida. Se Deus te deu algo, alguma percepção, algum insight, agarre. Davi, quando viu aqueles homens lá, ele teve um insight do Senhor. Esses homens aí, podem ser seu exército. E ele agarrou, treinou aqueles homens e eles se tornaram os valentes de Davi. Então, quando vier algo na sua cabeça, não fale assim, isso é loucura, não vai dar certo. Cuidado, porque isso pode ser ideia do Senhor para você e você está menosprezando aquilo que Deus está colocando no seu coração. Lembra do que nós falamos ontem? Nem todo o propósito de Deus e a maioria do propósito de Deus, quando a gente olha ao longo da história, nunca é apresentado de uma forma incrível. Às vezes parece até algo meio estranho a se fazer, mas é transformador quando você se põe em ação em cima de uma proposta do Senhor, mesmo que pareça loucura. Então faça como Davi, aprenda essas lições e aplique hoje na sua vida. E aí, você vai aproveitar as oportunidades ou vai continuar deixando passar? Vamos orar? Deus, muito obrigada por mais uma palavra, mais uma reflexão em cima dessa passagem tão preciosa que nós estamos aprendendo com a história de Davi. Pai, olha só como nós podemos entender e aprender a aplicar isso à nossa vida e como muitas vezes nós temos essa dificuldade, que é de enxergar as oportunidades. Muitas vezes oramos a Ti, pedimos a solução, pedimos a resposta e o Senhor envia essa solução, essa resposta, mas às vezes de uma forma totalmente inapropriada ou diferente do que nós estávamos esperando. E muitas vezes, por conta disso, não percebemos e deixamos passar oportunidades. Mas, Pai, que a partir de hoje, tanto a minha vida quanto a vida dessa conquistadora, dessa pessoa que está assistindo essa dopamina, possa ser mudada nesse sentido e que possamos enxergar oportunidades para sermos influentes em meio a situações totalmente diferentes ou até mesmo inapropriadas. Mas porque nós sabemos que com o Senhor, aquilo que parece estranho, aquilo que parece não ser claro, se torna algo precioso e algo grandioso. Então, Pai, essa é a nossa oração para que o Senhor desperte os nossos olhos para enxergarmos aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, guarde essa palavra no seu coração e já digita aqui nos comentários, hein? Eu vou deixar para você esse comentário e você vai colocar com convicção. Você vai colocar assim: eu vou aproveitar todas as oportunidades. Conquistadora, não deixe passar, hein? Porque uma conquistadora não deixa as oportunidades passar. Eu vou aproveitar todas as oportunidades. E você? Você vai? Então, se você for aproveitar, coloca aqui nos comentários que essa é uma forma de você firmar este propósito. Um grande beijo, tira print e compartilha lá nos seus stories. Tchau, tchau!